E aí? No mundo atual, vivemos com entretenimento na palma da nossa mão. Aplicativos de streaming, de leitura, jogos e variados e diversos vídeos incontáveis com esse único propósito de engajar seu público. Mas se você conhece o básico de história, você consegue perceber que nem sempre foi assim. Se teve algo que mudou a indústria do entretenimento de fato, foi o cinema. Até então, o entretenimento se baseava em apenas esportes ou leitura, que era o clássico do entretenimento da época, até porque não existia nada mais diversificado que isso. Mas o cinema fez tudo virar de ponta cabeça, pois o que eram antes um amontoado de palavras que podiam ser bem menos chamativos para muitas pessoas, passaram para algo totalmente visível. Escrituras que se tornariam uma imagem que limitava um pouco aquele ar de adaptação da sua mente, mas em troca permitiam uma experiência audiovisual fantástica. Mas o cinema não era famoso só por fazer letras virarem imagens, mas sim por misturarem dois aspectos que eram separados antigamente, que é a música e a literatura em apenas um só. Uma experiência totalmente única e diferente do habitual, o que fez com que o cinema se destacasse das outras diversas formas de entretenimento que existiam na época, como o rádio, as novelas em rádios no caso, músicas e também os famosos livros. Mas mesmo com tantas formas de satisfazer o seu público, ainda assim surgiu o que seria uma forma totalmente nova disso. Uma ideia que faria com que você fizesse todos os três tipos de entretenimentos da época, sejam os entretenimentos de ação como esportes e coisas que você faz para se movimentar, para você agir, assim como também você telespeccionasse, você fosse um espectador de algo que impactaria na indústria do entretenimento de uma maneira ainda maior do que o cinema. Estou falando dos famigerados atualmente, os jogos, esses que tiveram um início bem simples, sendo apenas esportes de uma maneira virtual, o que, sendo sincero, não foi de grande interesse para a maioria das pessoas no começo, e até passou bem batido. Até que surgem os primeiros vislumbres do que seriam os jogos, esses que também já tinham uma forma física, só que não eram esportes, mas sim jogos de tabuleiro. Surgem os famosos RPGs. Esses que, assim como todo jogo da época, não tem aquela qualidade visual que você imagina, mas já apresentavam algo que mudaria a forma de se contar uma história para melhora absoluta. Sendo sincero, assim como os jogos da época, os RPGs também passaram batido. No entanto, eles foram um dos primeiros que proporcionaram algo que até então era desconhecido, um sentimento que não poderia ser passado apenas com leitura ou assistindo um filme ou ouvindo uma música. A imersão. Ao assistir um filme ou ler um livro de histórias, você provavelmente já obteve algum sentimento de querer estar nesse mundo. Até porque você está vendo tantas coisas maravilhosas, mundos diferentes do seu, histórias totalmente diferentes da sua, sistemas de poder diferentes e várias outras coisas. Às vezes até mesmo no seu próprio mundo, só que a situação é o que faz você querer entrar e ver como você agiria numa situação daquele tipo. O sentimento de querer fazer parte disso, de ser o protagonista, de mudar as atitudes ou até prosseguir com as mesmas atitudes, mas na sua visão. E esse sentimento, meu caro, é a mais pura necessidade de imersão, que até então era de fato escassa, e o máximo que você poderia fazer era imaginar conforme as suas vontades. Entretanto, o tipo de mídia que mudou isso foram os jogos, permitindo que tudo que compõe as outras mídias se misturem com um acréscimo a mais, a imersividade. E um exemplo não tão bom, mas é o que eu mais posso usar aqui, até porque ele é simplesmente o pai dos jogos, é com Super Mario. Um jogo simples, com mecânica simples, mas muito avançado para sua época. Isso porque ele usava todo o conhecimento adquirido para fazer você se adaptar ao meio em que ele lhe propõe. O jogo utilizava estratégias como os efeitos sonoros e até as cores para fazer você ter uma intuição do que fazer, uma intuição de onde ir e de como agir em determinadas situações. O sistema de progressão do jogo, com cada fase sendo mais difícil que a anterior, é simplesmente algo que agarra o jogador e faz com que você se aprofunde mais nessa história, nessa caçada à princesa. E por mais que narrativamente Super Mario seja bem fracassado de certa forma, ele ainda possui algo que é um fator brilhante para ele, que é o seu fator diversão. Ele não era só mais um esporte ou
qualquer coisa que já existia na época. Ele era algo totalmente novo, era uma história nova, era como se fosse um filme jogável. E sim, por mais que tivessem bastante limitações, eles ainda foram o primeiro contato que a gente teve com esse tipo de entretenimento novo. E só dele ter sido pioneiro nesse tipo de ramo, sua relevância já é totalmente comprovada. Usei Super Mario como referência por conta de toda a sua fama e sucesso, mas como eu já falei, esse jogo não é a melhor forma de representar a imersividade de fato, mas sim os RPGs, e tudo isso por causa de 3 grandes e reconhecíveis fatores: diálogo, jornada e escolha. Os RPGs se destacaram logo de cara por conta do seu excesso fundamental de diálogos. E é interessante ver que em alguns jogos, muitos deles são totalmente desnecessários, mas ainda assim fundamentais. Enquanto existem diálogos que, se escutados, nos recompensam com itens, informações ou dicas, alguns simplesmente são piadas ou falas desconexas, e isso tudo serve para um único e necessário propósito: dar vida ao ambiente. É impressionante o quão o excesso de diálogos consegue dar vida ao jogo, até porque muitos deles criam tramas e histórias que não precisam ser necessariamente uma second quest, mas só algo do dia a dia de uma pessoa normal, passando a impressão de que não é só um personagem de um jogo, mas sim um ser vivo que está ali vivendo a sua vida com sua própria trama e suas próprias coisas, o que faz com que nos sintamos mais imersivos quanto ao jogo. E sendo sincero, eu não faço a mínima ideia de qual jogo começou com isso, mas o primeiro jogo qual eu vi esse estilo foi no querido, na verdade não tão querido, Zelda 2. Jogo bastante arcaico e nada aclamado e nem é um RPG de fato, mas usa muito dos sistemas do RPG. Um jogo bastante criticado por ser estranho, mas sinceramente é uma pérola mal vista, até porque esse jogo não é ruim. Ele só é meio limitado. O jogo tem tudo o que eu citei anteriormente nesse quesito de diálogos, informações, dicas, itens e até piadas, o que sim, fez pelo menos a experiência de zerar esse jogo sem ver tutoriais mais agradável do que o primeiro. Além disso, se tem uma outra coisa que eu vejo em praticamente todo RPG, é a jornada. A jornada seria uma história, seja ela mais livre e interpretativa ou mais fechada e literal, mas ainda assim, uma história. As várias sequências de eventos que se desencadeiam conforme a progressão do jogo, com início, meio e fim, e geralmente com um plot twist ou algo bem memorável no meio disso. O fato de ser algo meio que predestinado, ou, em melhores palavras, programado, faz com que a imersão pareça ser menor, mas sinceramente é o completo oposto disso. E como exemplo, eu te faço uma pergunta: você já jogou primeiro The Legend of Zelda sem tutoriais? Se a resposta é sim, você entendeu meu ponto. Mas, se você não jogou, eu vou te explicar. O primeiro jogo da franquia Zelda tem diálogos bem medíocres, enquanto no segundo jogo há NPCs em determinados cantos do jogo que te ajudam a progredir, no primeiro jogo não tem nada. Na verdade, há sim diálogos, no entanto são bastante escassos e ainda assim são meio que discretos, acessíveis apenas para passagens específicas do jogo, e isso não torna a experiência mais imersiva, só torna a experiência chata e bem medíocre. E sério, ainda bem que esse jogo foi lançado com um livro que explicava tudo, caso contrário nós provavelmente não teríamos algumas masterpieces de hoje em dia. Uma jornada pré-definida deixa tudo mais imersivo, pois ainda é a sua gameplay. Você ainda está no controle, e é por isso que a jornada aumenta ainda mais a imersão, principalmente quando nessa jornada há caminhos diferentes a se tomar, caminhos esses que são confirmados por uma coisa que pelo menos eu acredito que foram gerados pelos RPGs, que é a escolha. Escolhas em um jogo, seja a decisão de gênero, de personagens, de atitudes, já influenciam bastante nesse fato imersivo, pois ampliam o sentimento de liberdade que possuímos, reforçando ainda mais quem está de fato no controle do personagem. Mas o que define de fato o quesito escolhas em um RPG é o seu combate. A grande maioria dos RPGs tem um combate de turno, onde quem fizer as melhores escolhas se sobressai. A importância das escolhas no combate é por conta do fator decisivo, onde uma única escolha pode te levar a uma derrota iminente, às vezes por fatores aleatórios, como girar os dados, mas também muitas vezes por pura lógica e raciocínio, e o exemplo que eu utilizo aqui é o famoso Chrono Trigger. As escolhas que fazemos dentro do jogo, seja em combate ou fora de combate, interferem literalmente tudo.
A escolha de fazer ou não uma side quest pode fazer com que você tenha um final totalmente diferente. A escolha de entregar um item ou a escolha de ajudar ou não alguém são decisões que constroem toda a sua jornada, o que dá um peso para suas ações, fazendo a imersividade aumentar cada vez mais e, consequentemente, se tornando uma das melhores experiências da sua vida. Mas o fato é que jogos, sejam RPGs ou não, são a forma mais imersiva de se transmitir uma mensagem, por conta dos seus vários conceitos diferentes, e esses conceitos evoluíram e seguem em todos os jogos até hoje. Várias experiências que você não só assiste ou lê, mas que você joga, que você vive. E é por esse e outros motivos que eu afirmo sem sombra de dúvidas: jogos são a melhor forma de se contar histórias. Toda a imersão de você ser o protagonista, de vivenciar de fato toda uma nova história, conhecer personagens intrigantes, sentir a perda, as vitórias, tudo isso é uma sensação que outras mídias simplesmente não conseguem copiar. Toda aquela sensação de que você tomou uma decisão importante para determinada situação de algum jogo, de um ponto relevante na história, é simplesmente incopiável, é improcessável. E como um cara que ficou bastante tempo fora de jogos e de toda essa mídia de videogames, eu posso afirmar que deixaram um buraco enorme, porque eu não conseguia me satisfazer com esse outro tipo de mídia, até que enfim eu voltei para os jogos e eu percebi esse grande detalhe. Mas ainda assim, não desmereço nenhuma outra forma de mídia, até porque é sempre relativo. Há livros melhores que filmes, filmes melhores que jogos, histórias que se adaptam melhor em qualquer outro tipo de mídia. E por isso eu acho que todas as formas de mídia são impressionantes, seja a leitura, a música, o cinema, o jogo. O fato é que tudo isso é fantástico e tudo isso também é amado e querido por todos nós. E é isso. Um vídeo mais diferentinho aqui para ver o quão eu consigo aprofundar os jogos do canal. Como eu tô numa rotina de postar só conteúdo de anime, mangá, eu vou cobrir umas semanas aqui postando só jogo, porque eles estão realmente chamando muito a minha atenção. Intenção não, a minha atenção nesses dias aqui. Eu realmente tenho voltado a jogar com tudo, vários jogos antigos, novos, e são experiências totalmente interessantes pra mim, até porque eu tinha parado de jogar por um bom tempo da minha vida. Claro que eu jogava de vez em quando, de vez em nunca, só que agora jogar se tornou algo bem constante, e voltar a essa constância faz eu parecer um vagabundo. Eu sei, eu sou um vagabundo, mas ainda assim faz eu me sentir bem, sabe? Mas não como muitas pessoas falam, como uma espécie de fuga dos seus problemas, da realidade, mas sim porque eu estou apreciando algo. Uma história nova, com personagens interessantes e novos, e é simplesmente tudo novo e decente pra mim. E como eu tô querendo fazer vídeo do que me interessa e não do que eu estou com raiva, como esses últimos vídeos que você pode ter visto aí no canal, eu vou ficar mais disso mesmo. Enfim, se você gostou do vídeo, se inscreve aí, eu provavelmente vou postar mais coisas desse tipo. E é isso. Muito obrigado e falou!